Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos que o último Papa será de fato a figura ali do anticristo. Enfim, eu fiz um vídeo um tempo atrás falando que, segundo as previsões, o Papa, o Francisco, seria o último. Não haveria nenhum depois dele. Mas existem outras previsões falando que o próximo que virá, esse irá fazer uma aliança tenebrosa que vai acabar com tudo. Particularmente, eu acho tudo isso muito viagem. Eu sei que existe o fenômeno da pré-cognição, de você prever coisas futuras. Se você me conhece há mais tempo, sabe que eu lido com fenômenos que envolvem a vida após a morte, fenômenos parapsíquicos ou extrasensoriais, enfim. Eu sei que essa realidade existe, mas essas previsões, ainda mais essas mais catastróficas, eu sou muito pé atrás. Você veja, até agora tudo que foi falado não aconteceu nada, né? Pode ser que um dia aconteça, mas o vídeo de hoje fala do Daniel Mastral. Ele vai falar, né, segundo a previsão dele, como que é essa visão desse próximo Papa. Então, não vi esse vídeo ainda, estou curioso. Mas antes, lembrando, quer se cadastrar em aulas e mini cursos, tanto gratuitos quanto com valor simbólicos, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo para você cadastrar o seu e-mail. Cada vez que tiver um novo curso gratuito, a gente manda um novo e-mail com o link para você assistir, tá? Então dá uma olhada aqui, inclusive essas datas que estão aparecendo aqui, você vai poder também ver, são todos uns sábados, tudo ao vivo, tá? Para você poder participar também, tá certo? Mas então vamos lá para o nosso vídeo, então vem comigo. Amigo, cara, é absurdo, absurdo. É, e não tem faixa etária, não tem mais. Não tem mais nada. Aquela parte do Apocalipse que fala em os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Uhum. Que é o anticristo, a fome... Eu vou me ater ao que é principal, que está mais próximo da nossa realidade. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele está no cavalo branco. Isso. Né? No cavalo branco, ele representa poder. Você vê Napoleão, cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco, poder. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. E eu já li gente que fala que pode ser tanto Jesus Cristo quanto o anticristo, né? Não, é o anticristo. Então, mas tem uma linha que fala que pode ser Cristo voltando. Mas Cristo não apareceria com arco. Sei lá. Então seria o anticristo. O anticristo. Tá. Ele vem com um arco nas mãos. E por que não tem flecha? Sabe onde está a flecha? Na nota de $1. A águia está segurando 13 flechas. Tá. Né? Que são as 13 principais famílias do mundo, né? 13 tribos também? Não, famílias, Bilberg. Os Bilberg, as 13, as grandes famílias. As famílias por trás das cortinas. Por trás das cortinas, né? Tem muita coisa. Caramba, esse simbolismo ou é muito bom ou é muito viajado, né? Enfim, vamos lá. Coisa oculta na nota de $. Está escrito embaixo, Novus Ordo Seclorium, quer dizer, nova ordem mundial vai partir dali. Né, tem uma corujinha, tem uma corujinha escondida, né? Aquela coruja? Tem uma coruja escondida, nota bem no cantinho, assim, e ela representa conhecimento. Coruja é símbolo de conhecimento, mas é uma ave noturna, conhecimento das trevas, da noite. Enfim, tem um monte de símbolos. Eu tenho um vídeo que eu estudo sobre isso, Novus Ordo Seclorium, a gente estuda a nota de $. Então a flecha está lá, quer dizer, o poder americano está lá. Então o anticristo, ele está no cavalo branco, que denota poder. E com arco sem flechas. Sem flecha, porque ele vai argumentar primeiro. Ele vai trazer a paz na oratória. Ele não vem para a guerra logo de cara. Não. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz só para tentar trazer paz no Oriente Médio. Né? O Al Gore ganhou o Nobel da Paz, justo o Al Gore. Né? Também ganhou. Porque o Al Gore é suspeito, né? Ele joga golfe. Eu costumo fazer alegoria, né? Por que? O golfe tem a ver? Não. Essa é nova, golfe? Não, é uma alegoria que eu faço com os meus seguidores, né? Eu costumo falar que quem joga golfe faz parte de um clube de golfe, entendeu? Então são todos amigos ali. Entendi. Né? Tá. Então... Pode até simular que são inimigos, mas é todo mundo na mesma turma. Não, tá todo mundo... Trump, todos os caras jogam golfe. Claro, a Rússia ajudou sim nas eleições americanas, tal, então tá tudo amigo, né? Então é o clube de golfe. Então vamos lá. Primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então é o anticristo. O segundo tá num cavalo vermelho? Já é o segundo ou não? Qual é a cor do segundo cavalo? Ele vai vir em pestes, né? Mas o primeiro momento, que é importante ressaltar, ele vem trazendo a paz pela oratória. E a Bíblia diz que
Quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, na hora que a gente achar, ufa, agora... Passou, nossa, cara. Passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem a repentina destruição. E tem um detalhe, sei como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um 8º rei, né? Sobre o 8º rei. Então, todo mundo conjectura quem é o 8º rei e tal, né? E esse 8º rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida. Seria a igreja, a meretriz. A meretriz, né? Aí o que acontece? O 8º rei, se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu o poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem um Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas. Né? Então vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que há de vir da mesma linhagem. Esse é o 8º rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI vem Pio XII. Depois vem João 23, que foi considerado, tinha suspeitos que ele fosse maçom. Depois de João 23 vem Paulo VI, João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo II. João Paulo I primeiro. Ué? Porque é o João VI. João Paulo... perdão. João Paulo I. Sim, João Paulo I. Isso. João Paulo II. Né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929. Ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro. Né? Foi mídia para todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. Não sabia disso, que essas pedras do Coliseu foram para Roma. Para mim isso é novidade. E se realmente for, é um problema, porque isso que ele falou, tem locais que têm uma energia muito densa, muito negativa. Então, aquele local que foi palco de muitas tragédias por um longo tempo, por mais que aquilo pare, aquela energia, ela fica impregnada ali. Isso não é papo subjetivo, não. Se você tiver uma experiência fora do corpo, ir no Coliseu ou em algum local negativo, você pode perceber que aquela energia patológica, tóxica, ainda está lá, mesmo depois de séculos, dependendo de como for. Então, se realmente muita coisa de lá foi para Roma, é um problema, porque isso daí, de fato, é uma energia tóxica que arruína muitas vezes todo o ambiente, né? Então eu não sabia disso, né? Se realmente for verdade, é um problemão para eles, né? E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né? Quando os romanos sitiaram Jerusalém no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu. Né? E pedras do Coliseu foi para a Basílica. Aí caiu o raio na Basílica, né? Bem na data que foi assinado. Então, aí saiu, né? A baita sincronicidade tudo isso, né? A Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o 7º. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Era um Papa que ele teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica. E que era alemão, acusado de ser nazista, não sei o que, tal, e de repente ele renuncia, né? Pelo que eu ouvi falar, né? Parece que teve muita
politicagem lá, que ele não poderia fazer mais nada. Se ele não renunciasse, ele não conseguiria fazer absolutamente mais nada. Ele estava politicamente blindado, fechado. E para quem acha que não existe política, nossa, o que tem de política nessa área religiosa, especialmente nessa questão do Vaticano, tudo é política. Tudo é política. Quem acha que vem do Espírito Santo, me desculpa, mas você é muito ingênuo. Tudo é política. É o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham 3 antes dele. 3 antes dele renunciar. Mas é uma coisa... Fazia muito tempo, era muito raro, né? Raríssima. É raro. Raríssima. Não foi por doença, não foi por nada. Né? E agora tem o Francisco. Que é o 8º. Que é o 7º. É o 7º? É, porque não contou o Pio XI. Tá, então... Né? Ele é o 7º. Então tá para vir o 8º. Tá para vir o 8º. Quando ele morrer, vem o 8º. Tá. Curiosamente, o 8º vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas, número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é 1 dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse 8º Papa. Pois é, as coisas estão caminhando, aí chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. A gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, vai vir uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então eu estou observando os sinais, tá acontecendo coisas. Mas vamos voltar lá então. O 8º cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O 8º rei? O 8º rei, aliás. O 8º rei é aquele que vai ser o falso profeta, né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível de letalidade... Se você pegar em percentual estatístico, friamente falando, né, estatisticamente em percentual, né, não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágica. Mas parece que está aumentando, né? Que isso pode ser a peste porque está aumentando a letalidade. Está aumentando, mas não chega nem perto de uma gripe espanhola, nem perto de uma peste negra. Realmente, o nível de letalidade foi muito baixo. Claro, foi global, mas realmente, o nível de letalidade é baixo. Agora, tendo uma coisa no padrão que teve em 2020, com uma letalidade maior, aí realmente seria terrível, né? Mas... Não, o ebola e tal, eu sei. Então... Mas a facilidade de transmissão é muito grande, né? Porque já mutou, né? Já mutou, já teve Então variações. Essa peste seria uma pior do que a gente está vivendo. Muito pior. Guerra, seria guerra mesmo? Vamos começar a ter guerras, rumores de guerras, a Bíblia fala sobre isso. Então temos 3 cavaleiros, e o 4º cavaleiro? É a morte? É sobre o cavalo pálido, né? Na verdade, o cavalo negro, né, que vai finalizar tudo, né, que é a morte mesmo, né, mas tem 1000 coisas que estão acontecendo no nosso redor. Eu sempre procuro orientar os meus seguidores a ir passo a passo, a viver um momento, senão as pessoas sofrem por antecipação. Exatamente, eu já estou preocupado aqui. Não, sofre por antecipação, tem que ir com calma, né, é isso que está dito para esse momento. Os sinais se emolduram ao nosso redor e nos dão essa indicação. Então eu tenho que tomar uma posição diante disso. O que eu faço? Eu procuro ter mais intimidade com Deus. Eu procuro dar mais valor às pequenas coisas. Sabe que fizeram uma experiência? Foi uma enfermeira até que escreveu um livro, né, de pessoas, pacientes terminais. O cara está morrendo. O que esse cara que está morrendo ele fala? Puxa, eu tinha que ganhar mais 1 milhão. Eu precisava ter ido para Paris. Eu não visitei a Disneylândia. Não tem isso. Não. Né? Não tem. Eu devia ter passado mais tempo com a minha esposa. Devia ter abraçado. Especialmente nas experiências de quase mortes, fica muito evidente que não importa essa questão de você ter uma medalha a mais ou um saldo bancário, isso tudo é irrelevante. Para nós que temos experiências fora do corpo, inclusive, além da quase morte, é muito claro que as nossas ações fraternais, dentro da mega fraternidade, dentro desse movimento de compaixão
sem esperar nada em troca, é o que tem o maior valor, maior peso. Só que não é fazer esperando a salvação, não é fazer esperando o seu ganho maior. Essa que é a diferença, é você ter olha, esse termo é bonito, né? A satisfação benévola. Ou seja, a satisfação de poder fazer o bem, de poder ajudar, de poder, sabe, ser alguém positivo e não o contrário. Porque quando você tem a satisfação benevolente, satisfação mais equilibrada, sem esperar realmente ganhar nada, isso aqui é maravilhoso, sabe? Caso contrário, você está fazendo uma mera troca, mas realmente, sair do corpo e ir nas experiências de EQM mostra que, é o que ele falou ali, é abraçar a pessoa, é estar com as pessoas, é fazer o bem, é aquele, parece que é o básico, parece que é o óbvio da vida, mas é o óbvio que na verdade tem um peso muito maior do que outras coisas que realmente não fazem sentido na sociedade, né? Ganhar dinheiro, ter um status profissional, um status em certo grupo, enfim, isso não tem relevância nenhuma, né? Passado mais no meu filho, ter um filho, passado mais tempo com os amigos, então é essa a pegada, isso é a vida. Né? Tem até uma alegoria que eu acho interessante, Siddhartha Gautama, ele se transformou no Buda, né? Então tinha esqueci o nome da casta, mas é uma casta sacerdotal, Brahmini. Um Brahmini chegou, ele queria fazer uma pegadinha para Buda. Então ele falou assim: você é um homem ou você é Deus? Se ele falasse que ele é um homem, ninguém vai seguir a doutrina dele, né? A doutrina dos 7 caminhos, o budismo, aquela coisa toda, né? Se ele dissesse que ele é Deus, poxa vida, a maior parte dos deuses indianos são zoomórficos, então ele não poderia ser Deus também. Então ele deu uma resposta, isso está na literatura, na biografia, que eu achei muito inteligente. Ele falou: não, eu sou simplesmente alguém que despertou enquanto todos dormem, né? Então é mais ou menos isso. Né? É a gente despertar para essa realidade, o que é vida de verdade. É a Matrix também, o filme da Matrix. É o Neo que desperta e entende que esse mundo, na verdade, é uma ilusão e tal. Sim, é você sair da membrana, que você estava falando antes, né? Sair dessa membrana aí. E as entidades diabólicas, eles trabalham unidos. Por isso que eles dividem a igreja. Hoje a igreja está muito dividida. Mas sempre foi assim, né? A igreja dividida. Nunca foi uma coisa... Não, na igreja primitiva, você voltar lá no calendário, a igreja primitiva ela foi forte até o ano 300 depois de Cristo, foi forte, unida para valer. Aí entrou Constantino, em 313 ele lança o Edito de Milão, em 325 ele estabelece o Concílio de Nicéia na Turquia, e ele então começa a deformar os valores. Aí nasceram santos, né, relíquias, mártires, né, aí contaminou os valores. Mas até o ano 300, né, depois de Cristo, a igreja era muito unida, a igreja primitiva era extremamente unida, se reuniam nas casas, não tinha templo, eram nas casas, né. Paulo, da prisão, ele dava orientação, dava exortação, dava direção, né. Hoje eu tenho ovelhas também, tudo virtual. Eu, da minha casa, eu consigo dar orientação, exortação, todo mundo tem meu telefone, tem acesso direto a mim, então não tem aquela coisa, você não tem acesso ao pastor, tem acesso a todo mundo. Conheço todas as minhas ovelhas, sei o nome, sei a luta, sei a dificuldade, né? Então é um grupo pequeno. Eu poderia ter 30 mil ovelhas, mas eu prefiro ter 200 e cuidar bem dessas 200, né? E acho que se cada um fizesse um pouco assim, de cuidar do rebanho, o rebanho está muito machucado, o rebanho está ferido, né? Está sangrando, então precisa realmente cuidar deles, né? E fortalecer a fé, porque fortalecendo a fé você não precisa ter medo dessas coisas. A luz afugenta o medo, né? Essa paz que transcende o entendimento, ela afugenta o medo. E os demônios, eles trabalham em parceria. Então eles sabem que se a gente ficar junto, unido como igreja, né? Mesmo tendo diferenças, né? Até você falou que vem um convidado aqui, a gente tem algumas diferenças, mas ó, meus dedos da mão são todos diferentes, eu fecho, formo um punho forte. Então, essas diferenças são pequenas, sabe? A nossa igualdade em Cristo tem que ser maior, né? O nosso amor tem que ser maior. Quer ver um exemplo de identidade? O que ele fala ali é interessante, mas tem sempre essa figura alegórica de que você tem que se unir para acabar com o mal. E olha que coisa, né? Quando você tem uma experiência, uma expansão de consciência fora do corpo, a noção é justamente o contrário, que tudo está bem já, o universo é positivo, as coisas estão caminhando como deveriam, não existe uma luta de fato entre os seres mais evoluídos com aqueles mais
cruéis, assim, não existe isso. Os mais evoluídos literalmente podem acabar com qualquer coisa que eles querem, porque aqueles que são desequilibrados não têm tanto poder assim, na maioria dos casos, salvo algumas raras exceções. Então, essas alegorias de que tá vindo mal, vai destruir com tudo, me perdoe o mau jeito, mas de acordo com as experiências de quase morte, esse tipo de coisa não funciona assim. É mais um processo para colocar o cajado do medo na mão das pessoas, para que a pessoa fique, sabe, temente, que ela tenha aquele medo, aquele temor, para isso aumentar os seus laços religiosos e de fidelidade em relação àquela igreja, em relação àquela congregação, mas não se apresenta de acordo com as coisas de fato são. Não significa que o mundo não esteja passando por transformações. Isso as experiências fora do corpo mostram que sim, mas não que seja algo que vai destruir e acabar com tudo. Pelo contrário, a transformação que o mundo está passando, de acordo com a ótica das outras dimensões, é uma reforma que vai terminar com um mundo muito melhor do que era antes. Talvez a previsão seja que o fim do mundo, na verdade, seja o fim da igreja. Aí é uma outra história. Mas que não é algo que o planeta não está acabando, isso não tem indicativo nenhum não, tá? Até o próprio Robert Monroe já teve experiência ali de visualizar a Terra no ano 3000 até. Falei isso lá no canal Dimensão Mental, meu outro canal. Quem quiser dar uma olhada, vale muito a pena, um relato assim extraordinário, né? Mas vamos lá. Entidade que trabalha junto. No Antigo Egito havia uma entidade Ra, né? E tinha uma entidade Amon. Aí essas entidades se uniram e viraram um tal de Amon. Ixi, acabou bem no meio? Poxa, que pena. Mas enfim, o que você acha dessa previsão? Vai ser mais uma que não vai fazer sentido? Ou dessa vez você acha que é para valer? Não, as previsões estão certas, o mundo vai acabar. Porque eu vejo que quando a gente lida com assuntos relacionados com previsões do futuro, para mim é muito válido estar aqui assistindo, pensando por quê? Porque é o tipo da coisa que você pode analisar se faz sentido ou não. Você pode falar, fez, falhou. No fenômeno da pré-cognição, que antigamente era conhecida como premonição, você poderia ter imagem de uma coisa que vai acontecer e aquilo não de fato ocorrer? Sim. Nem toda pré-cognição vai acontecer. Quando envolve muitas pessoas, aí é diferente. É aquilo de fato caminha para algo quase que inevitável, porque tem energias e realidade de multidões. Quando a gente fala de processos globais, veja bem, em questão de previsão ou de pré-cognição global, a falha deve ser mínima, porque envolve literalmente bilhões de pessoas. E esse padrão, essa intensidade de energia, pelo visto, ao que tudo indica, não vai mudar aquele destino. Por que eu estou falando isso? Digamos que você tem uma pré-cognição que vai ter, né, um acidente de moto, né, com você. Você não pega de moto, você não fica um tempão sem andar de moto, aquela previsão que existe um determinado tempo passou, não acontece. Você anteviu aquilo e fez uma profilaxia, fez uma prevenção, ok? Agora, quando envolve as massas, não tem como. Por isso que é muito mais assertivo. Então, boa parte das previsões, elas são realmente furadas. Existem pré-cognitores, pré-cognitivos sérios e de alta capacidade, sim. Eu até citei um tempo atrás uma americana que a capacidade dela de acertar terremoto era assim 90%. Uma coisa impressionante, ela era a sismógrafa humana. Tudo sensitividade, tudo energia. Então, existem casos reais. Essa mulher foi lá nos Estados Unidos, não, uma americana. Então, existem casos reais, mas existem muitas fantasias por trás disso também. E o duro é que muitas previsões feitas pela igreja lá no passado é como tipo assim, ó, arrasta para o futuro. Tipo, isso vai acontecer mais lá na frente, tá longe. Só que agora o longe chegou. E muitas delas não estão se realizando, estão enrolando, estão assim, né, aquele papinho de não, isso aqui não é bem assim, pode mudar, tal. Mas no que tange a questão de Apocalipse, quando aquilo não acontece, fica sempre muito feio, porque fala, peraí, mas como é que,
né, a palavra de Deus que está escrita, aquilo não pode ser mudado, aquilo vai acontecer, uma previsão certeira. Isso envolve o planeta como um todo. E aí? E aquilo não acontece, como é que fica? Portanto, é mais uma questão para a gente poder analisar e pensar. Então é isso. Agora, o que você acha disso tudo? O mundo está acabando, não está acabando? O que você vê de toda essa história? Faz sentido essas previsões? Não fazem? Coloque nos comentários aqui, eu acho uma satisfação poder ver o que vocês estão falando e pensando sobre esse assunto. E lembrando, se você quiser saber de cursos, né, mentorias, atendimento pessoal, tanto você pode conversar comigo, ou mesmo marcar uma hipnoterapia, é possível você fazer hipnose terapêutica até mesmo pela internet, já fiz, já faço, é muito positivo, ajuda muito a eliminar problemas, então dá uma olhadinha no primeiro comentário aqui fixado desse vídeo, tem muito link ali que pode te interessar fortemente, tá certo? Então é isso, eu fico por aqui, eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você, até a próxima, valeu!